Boa noite a todos. Ficamos em pé. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da SEDAI, cidadãos aqui presentes no plenário. Por verificação visual, identifica a existência do Código Regimental mínimo. Assim declaro aberto, nesta terça-feira, de 2 de setembro de 2025, a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ceará, Bahia, no ano de 2025. Como é de conhecimento de todos, a ata da última sessão ordinária já foi encaminhada para a ciência de todos os vereadores. Assim, nesse momento, passo para a votação da ata. Nesta oportunidade, quem discordar do conteúdo da ata, se manifeste. Declaro a ata aprovada. Projeto de lei número 023/2025, de 11 de agosto de 2025, dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Ceará, Bahia, do cordão de fita, como os desenhos, os laços na cor roxa, como símbolo de identificação de pessoas com fibromialgia, bem como inserir nas placas de atendimentos assentos prioritários, na forma que especifica, e das outras providências. Autoria do vereador Marcos Melquisedeque Silva Rocha. Projeto de lei número 025/2025, de 1º de setembro de 2025, dispondo sobre a alteração e denominação da logotouros públicos municipais. Autoria do vereador Giovanni de Oliveira Guanais. Projeto de lei número 028, de 1º de setembro de 2025, dispõe sobre a alteração da lei número 105/99, sobre o serviço de mototaxista no município de Ceará e das outras providências. Autoria do vereador Altair Satex. Solicito o primeiro secretário Altair a leitura da indicação dos vereadores. Boa noite a todos. Indicações. Indicação número 094/2025, Marco Melquisedeque Silva Rocha, solicita a implantação do Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS, Álcool e Drogas, no município de Ceará, Bahia. Indicação número 098/2025, Nelson Soares Vasconcelos, solicita a colocação de placas de identificação na rua Alvina Olímpia Alves, localizada no bairro da Boa Vista, em cumprimento à lei número 821/94/2024, bem como a devida comunicação aos Correios para a atualização cadastral. Indicação número 099/2025, de Nelson Soares Vasconcelos, solicita a mesa diretora a construção de um portal de entrada de Ceará, Centro Geográfico da Bahia, na BR-242. Indicação número 100/2025, de Jean Carlos Ferreira, solicita a mesa diretora a pavimentação asfáltica no trecho que compreende a entrada do povoado do Velame até o centro. Eu vou estar justificando aqui a ausência
colegas. Excelentíssimo Marco Luiz Maciel Rocha, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, vim por meio deste justificar a nossa ausência na sessão ordinária de 2 de setembro de 2025, devido a compromissos acadêmicos inadiáveis na Faculdade Pitágoras em Liceu, Bahia, onde estamos cursando Direito e temos provas durante essa semana que não podem deixar de atender. Contamos com a compreensão de todos e comprometemos a atualizar sobre os assuntos tratados nessa sessão assim que possível. Atenciosamente, Giovanni de Oliveira Guanais, filho, Claudinei Gaspar da Silva e Cláudio Costa Faria. Projeto de Lei Ordinária número 25/2025, de 25 de agosto de 2025, dispõe sobre alterações da denominação de vias públicas na sede desse município de Ceabra, Bahia, e da outras providências. O vereador Giovanni de Oliveira Guanais, no uso de suas atribuições legais, submete a criação dos vereadores desta Câmara Municipal de Ceabra para a sanção do Poder Executivo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterada a denominada via pública, popularmente conhecida como Estrada do IFA, no bairro Tamboril, para a Avenida José Luiz Maciel Rocha. Artigo 2º. Fica alterada a denominação da Avenida Boninal, segundo via de acesso no centro da cidade, para a Avenida Ivan Guanais de Oliveira. Artigo 3º. Fica alterada a denominação da Avenida Jorge Amado, via que liga a BR-242 ao Mercadão, para a Avenida Giovanni de Oliveira Guanais. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições do contrato. Projeto de Lei número 023/2025, de 11 de agosto de 2025, dispõe sobre a criação do âmbito do município de Ceabra, Bahia, do cordão de fita com desempenho de laços na cor roxa como símbolo de identificação de pessoas com fibromialgia, bem como inserir nas placas de atendimento o assento prioritário na forma que se especifica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Ceabra, por meio do vereador Marco Melquisedeque Silva Rocha, aprova para a sanção do Poder Executivo Municipal a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecido no âmbito deste município o cordão que fica com desenhos de borboletas e ou laços na cor roxa, como símbolo de identificação de pessoas com fibromialgia. Artigo 2º. Os estabelecimentos públicos privados que dispõem de atendimento prioritário devem, primeiro, inserir nas placas de sinalização esse tipo de atendimento, o cordão de fita com desenhos de borboletas e ou laços cor roxa, como símbolo de identificação de pessoas com fibromialgia. Segundo, disponibilizar assento para as pessoas com fibromialgia, identificando, parágrafo 1, a utilização de cordão de fita com desenhos de borboleta e ou laços na cor roxa, como símbolo de identificação de pessoas com fibromialgia, não dispensa a apresentação de documento comprobatório, caso seja solicitado pelo atendente e pela autoridade competente. Artigo 3º. As pessoas com fibromialgia ficam autorizadas a estacionar veículos automotores em vagas já destinadas a pessoas com deficiência. Inciso 1º. A identificação das pessoas com fibromialgia para os fins dessa lei se dará por meio de cordão de identificação para uso em filas e cartão para estacionamento. Inciso 2º. O Poder Executivo deverá assegurar o acesso a tais cordões, promovendo ampla divulgação na forma de regulamentação. Artigo 4º. O descumprimento do dispositivo dessa lei sujeito ao estabelecimento infrator às seguintes finalidades. Primeiro, a advertência por escrita na primeira atuação pela autoridade competente e multa de 50 unidades fiscal de referência na segunda atuação. Terceiro, a multa será dobrada havendo reincidência. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogados os dispositivos em contrário. Marco Melquisedeque Silva Rocha, vereador. Presidente, a lei que altera a lei 105/99, como eu vou explanar, eu não farei a leitura dela toda, porque a gente vai ter um tempo para estar falando sobre a mesma.
Convite a cidadãos Jussara Santos Silva com o tema SEMAI Poço Aberto no município Duas Passagens. Boa noite ao legislativo, obrigado pela oportunidade. Boa noite ao público, boa noite a todos. Eu vou tentar ser breve, porque eu tenho outra coisa para falar aqui. Assim, lá na Duas Passagens, domingo eu peguei, saí daqui de Seabra e fui até lá. A situação da minha tia lá é crítica. Tem um poço aberto que acho que o Gleison abriu, mas o buraco lá é que vai instalar só o ano que vem. Então, ano que vem é ano de política. E aí está indo carro-pipa de 8 a 8 dias colocar água potável. Só que não dá. Acho que está a seu conhecimento, né, Gleison? E aí, Raimundo conseguiu abrir o bolso, do bolso dele, que deu uma água salgada que ele dá para o gado dele. Que consegue lavar uma roupa, uma louça. Os vídeos, Altair está com ele, vai passar para vocês vão ver. Aí vocês veem a situação, essa senhora de 85 anos, com um problema no pulmão, usando aparelho, eu trouxe um dia para Seabra, porque o vice-prefeito é sobrinho, que ó, para vocês verem, cadê? Para você ver, ó, sobrinho do vice-prefeito. Para você ver a situação. Não tem água. Não tem água. E aí, que vocês me dizem, vocês que têm mães idosas, que precisam lavar a louça, que não tem água na torneira, que precisa tomar uma água limpa. Meu primo sai daqui com o carro, da tenda, leva água. Gleison colocou o carro de 80 dias. Mas eu te peço, Gleison, como vereador lá de Jatobá, a terrinha que eu nasci, que eu amo tanto, que eu amo Seabra também, eu te peço encarecidamente, tenta instalar esse poço o mais rápido possível. Não espera o ano que vem, política não espera não, porque isso daí é política. E o amor ao próximo está aqui. Deus existe, a lei do retorno vem junto, porque o universo está presenciando. Tudo que fizemos de errado aqui, vamos pagar. Não vai ser lá de cima, não vai ser... Porque eu não sei para onde nós vamos. Eu sei que aqui paga. Então eu te peço encarecidamente, não estou te criticando, nada disso. Só estou te pedindo, porque tu sabe a situação lá. Tu sabe, a gente é parente. E aqui, ó, tá aqui. É tia do vice-prefeito. É feio para quem é pro próprio vice. Horroroso, ridículo, é feio. Uma pessoa que todo final de semana estava lá comendo gordura assada, ganhou para vice e sumiu, desapareceu. Nem bom dia, nem boa tarde para tia Luzia mais, acabou, sumiu. Então, vou falar aqui agora das meninas que estão ali. As meninas estão ali sentadas. Vou tentar ser breve, porque está acabando o meu tempo. Relato sobre as condições do transporte de pacientes em Seabra. No último sábado 30 de agosto, o transporte de paciente do município de Seabra para Itaberaba apresentou condições precárias e inseguras. Ao embarcar, os pacientes notaram imediatamente o estado ruim do veículo. Um micro-ônibus que, segundo informações, pertence à Unidade Básica de Saúde UPA. Durante todo o trajeto, o micro-ônibus apresentou sérios problemas mecânicos. A troca de marchas era difícil, a velocidade era baixa e a marcha ré não funcionava. A situação mais grave ocorreu quando, em uma curva no povoado do Saquinho, um pneu estourou e o veículo quase sofreu um acidente. Os pacientes ficaram desesperados, mas o motorista conseguiu parar. Familiares foram buscar alguns pacientes e outros tiveram que continuar a viagem até
com o pneu furado, pois o motorista solicitou a troca do micro-ônibus, mas o responsável pelo ônibus respondeu. Toda vez eu sou ceguinha mesmo. Meu óculos é fundo de garrafa e eu sou cega. O responsável orientou que ele continuasse a viagem, saindo de Itaberaba devido à baixa velocidade. O veículo quase saiu da pista quando a carreta deu sinal para ultrapassar e o ônibus não tinha velocidade para isso. E para não colidir com a carreta que vinha atrás, jogou no acostamento. A sorte dos passageiros foi que o motorista era muito bom e humano. Está faltando muito a humanidade, né? Ainda bem que esse motorista era humano. Ele conseguiu acalmar aquelas pessoas que estavam ali, que foram atrás de sua saúde, já debilitados e acontecendo uma situação dessa. É triste ou não é? É triste. Seabra está destruída. Seabra disse que ia ser a Seabra do futuro, mas que eu estou vendo que é a Seabra do atraso. Seabra está feia a coisa, principalmente na saúde. As mulheres que eu estou falando estão ali atrás, estão sentadas ali atrás. Não são só aquelas, tem muitas, só que vieram elas representando. Elas passaram para mim em áudio. Não dá para falar tudo, eu consegui resumir isso daqui. Então o motorista foi muito humano, acolhedor e acolheu todas essas pessoas. Então é fundamental que as autoridades competentes tomem as devidas providências para garantir a segurança dos pacientes, colocar a vida de pessoas em risco que já estão em uma situação de vulnerabilidade. Em busca de tratamento médico, é inaceitável o que está acontecendo. Então, eu peço a vocês do Legislativo que cobrem, não sou eu que estou cobrando, é a população que cobra. Então, eu peço a vocês que cobrem de quem tem que ser cobrado, porque eu não sei quem é esse que está aí, que é chefe aí do transporte, que é chefe desse ônibus, que é dono desse ônibus, porque eu também fui em Salvador, quinta-feira, voltei, foi um bate-volta, o ônibus que eu fui, o dono é do Bebedouro, misericórdia. Eu pensei que eu ia ficar com o pneu e tudo, doutor Marcos, pendurada. Sério, o negócio foi feio. E o motorista falou assim ainda para mim, eu falei, moço, vai devagar, a estrada muito ruim, muito buraco. Não, eu preciso chegar rápido, descansar, porque amanhã eu tenho que retornar, se abre às 4 da tarde. Ele está sendo pago para quê? Para chegar às 4 da tarde, para chegar cedo, para ir beber, para suar, para isso, para aquilo? Não, ele está sendo pago para transportar seres humanos. Igual foi para transportar elas, que foram sábado fazer exames que estavam marcados há tempos, há dias. Então, gente, pelo menos nisso, na saúde, vigiem, olham bem, fiscalizam, que eu sei que tem gente aqui, tem vereadores aqui competentes. Eu sei aqui, ó, tá aí, fiscaliza. Eu sei que o doutor Marcos fiscaliza. Eu sei que Nivaldo fiscaliza, o Miguel fiscaliza. Eu sei quem fiscaliza. Eu sei quem está correndo atrás. Eu sei quem está lutando. Junto comigo, eu não estou sozinha. Eu sei de muita gente. Então, vamos lá, gente. Vocês estão com poder na mão para poder fazer alguma coisa. Será que nós vamos ter que fazer igual o pessoal está querendo? O pessoal do grupo está querendo reunir e fazer igual São Paulo. São Paulo parou, começou a parar hoje. Está parando todos os motoristas, caminhoneiros. Então, por conta de Bolsonaro, está parando. Eu estou até preocupada com minhas 2 filhas. Então, eu peço encarecidamente, vocês querem isso? Vocês querem que a gente vá para a rua? Porque tem gente, o povo quer ir, e nós vamos. Eu pego minha panelinha, a mais velha que eu tiver, que a nova não vale a pena destruir para quem está no poder. E vamos que vamos. Vamos fechar a porta da prefeitura, as estradas. É isso que o povo quer. É isso que o povo manda. Então, o que resta é a gente fazer, então. Porque está feio, gente. Está feio. Pelo amor de Deus. Chegar a ponto de vidas quase ser ceifadas por motivos. Para que isso? Então eu peço encarecidamente. Eu estou pedindo por
passaram para mim áudios, escreveram, mandaram no WhatsApp, me chamaram, conversaram. Então, se eu estou representando essas mulheres, então peço, por favor, me ajudem, porque está difícil. E obrigado pela oportunidade, boa noite para todos e que fiquem com Deus. Até semana que vem. Gostaria de convidar o comandante da Polícia Militar para compor a mesa aqui com a gente, por favor. Convido as cidadãs Maria Odete Alves Souza, Áurea Luzilene e Silva Carvalho, com o tema Projeto Religioso Social Comunitário. Boa noite ao Legislativo, ao público, né? Nós viemos aqui apresentar o nosso projeto, né? O projeto, aliás, são 3, né? Projetos, e pedir a ajuda dos vereadores e da comunidade também, né? É um projeto que nós temos, é um projeto social, comunitário, religioso, né? Nós temos o primeiro projeto que é Jesus para Todos. O objetivo é conscientizar as pessoas que Jesus deu a vida por todos, ter afinidade com a palavra, saber que Jesus veio a ser crucificado por amor de todos. Esse é o primeiro projeto, já tem 5 anos esse projeto que a gente sempre na praça atual. Mas aqui o projeto Evangelizar para Salvar, nós saímos, né, nos bairros para falar da palavra também, né? Conscientizar as pessoas que Jesus está voltando. Talvez tem pessoas aqui que não acreditam, mas Jesus está voltando. E nós estamos na rua mesmo para pregar o Evangelho para toda criatura, como Jesus manda. E de pregar o Evangelho para toda criatura. Temos aqui agora, que vamos começar agora, é o projeto Buscando Talentos. Por que Buscando Talentos? Porque nós sabemos que tem muita gente aí, né? Muitos jovens que estão se perdendo nas drogas, né? No alcoolismo, prostituição e outras coisas. Então a gente está fazendo esse projeto e vamos buscar esses jovens que têm um dom, né, para louvar e apoderar-se desse espaço para mostrar seus talentos e por meio desse ajudar jovens, adolescentes. Sair da ilusão desse mundo que só oferece drogas, bebida, alcoolismo, entre outros. Por muitos jovens estão se perdendo nesse mundo de ilusão. É só ilusão, né? A gente, poucos dias eu fui ali no IFE para pegar minha neta. Gente, eu deparei com tanta coisa. Mas com tanta coisa, eu vi tanta coisa nessa cidade. Só Deus mesmo na misericórdia. Então a gente quer fazer isso. E o porquê que eu estou aqui? Porque nós viemos aqui pedir ajuda e apoio dos vereadores, né? Porque é difícil. Por exemplo, nós estamos indo na Rua da Boa Vista semana passada, e aí a gente fica pedindo um e outro para pagar carro para a gente, porque a gente não tem condições. Eu sei se a Nivalda estava por lá. Ficou sabendo, Nivalda, lá? Pois é, nós estávamos lá, né? Falando de Cristo, falando de Jesus, porque ali também a gente sabe que todo lugar precisa ser falado do Evangelho. E aí, o que é que nós queremos dos vereadores? É que nos ajude a levar o Evangelho, nos ajude com esse projeto Buscando Talentos, porque a gente quer dar uma premiação para os meninos, incentivo, né? A gente quer dar pouquinho, eu sei que é pouquinho, R$500 para o primeiro lugar, R$300
sempre para o segundo e para o último lugar 200. Então a gente precisa de R$1.000. Eu acho que para os vereadores não é muito, gente. R$1.000, dividir para todos os vereadores. E aí também a gente precisa trazer um grupo, né? A gente vai procurar um lugar mais perto que for, que tem um grupo que louva, que faz louvores, para a gente trazer também para apresentar para esses meninos aqui. Você abre e é isso, né? A gente precisa da ajuda de vocês, né? Ajuda e apoio. E aí o que nós queremos? Que todo mês não custa nada assim. Para os vereadores, para a gente se empreender, eu mesmo não tenho emprego, né? Não tenho renda. Mas os vereadores aqui, o que puder dar a gente por mês, para a gente estar podendo fazer esse trabalho de evangelização de rua, de evangelização na zona rural, eu peço encarecidamente para a gente estar ajudando jovens e adolescentes que estão se perdendo mesmo. Talvez a gente fique nas nossas casas, né, deitados lá, ou assim, televisão fazendo alguma coisa, e não está sabendo o que está se passando depois das 10 horas. Gente, é coisas feias que eu vi. Então eu peço o apoio dos vereadores que nos ajudem a fazer esse trabalho. Obrigada. Por favor. Boa noite a todos e a todas também. Meu nome é Casimira, eu sou da Seabra. Vou deixar a palavra aqui na parte de Deus. Independente de religião, todo mundo, na hora da prova, clama a Deus. Então, né, estou aqui para falar sobre Jesus. Vou deixar uma palavra aqui. Está lá no livro de Salmos 24, versículo 4 ao 5, que está dizendo: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, né? Limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Então, como o Dez falou, nós estamos com esse projeto e nós sabemos que é muito importante, como já aconteceu, de uma pessoa estar oprimida, pensando em fazer besteira, e aí Deus intuiu, porque eu sou prova viva que Deus fala na palavra, mas Ele fala também pelos seus dados, pelos seus profetas, intuiu que a pessoa pegasse o violão e fosse louvar o Senhor em determinada praça. E o cara estava na praça. Quando chegaram lá para poder louvar, o cara sentiu uma voz que ecoou de várias vozes. Só estava só um pastor louvando. Então Deus enviou os anjos para poder ecoar e o cara chegar na praça. Quando o cara chegou na praça, ele falou assim: cadê os outros que estavam aqui, tocando aqui, louvando? E aí o pastor falou: não, só estão nós dois aqui, que Deus mandou a gente vir na praça. Ele: porque eu vim aqui, porque eu vi uma voz ecoando aqui, parecendo muitas pessoas. E eu ia fazer uma besteira depois que eu saísse aqui dessa praça. Então, a importância da gente levar o Evangelho a toda criatura, programar, falar que Jesus está voltando, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o fogo de vida que a gente tem é Deus que dá. Então nós viemos aqui para pedir ajuda da Câmara de Vereadores de Seabra, que pode estar fazendo para a gente, para levar o Evangelho a toda criatura. Já vou passar já o microfone. A amiga falou assim: eu não sei para onde nós vamos. Se eu não falar, não sou Casimira, não sou serva do Senhor. Nós vamos, a decisão de escolha para você, minha irmã, e para todos, é um só caminho: Jesus de Nazaré. Só que existe céu e inferno. Quem não aceitar Jesus e não confessar, a resposta da irmã e para todos que vêm aqui: ou sobe para o céu ou desce para o inferno. E assim agradeço a minha oportunidade. Convido o senhor prefeito para compor a mesa aqui, né?
então, Edeli Pires, secretário de gabinete do Executivo. Excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite, senhores e senhoras. Eu quero parabenizar o vereador Altair por estar renovando a lei que direciona os próprios taxistas. Isso é muito bom, é modernizar, isso é muito bom. As minhas palavras, senhor presidente, semana passada houve aqui algumas cobranças, inclusive outro vereador, Giovanni, infelizmente ausente, citou a questão das estradas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, tínhamos uma estrada que tinha 9 anos, não falei 9 anos, infelizmente eu errei, porque foram longos 10 anos sem passar uma máquina, e hoje a gente está passando nessas estradas a 80, 90 km por hora. Então, infelizmente, eu não estou aqui, mas sei que ele falou dessa maneira. Também houve a cobrança das estradas, da Boa Vista e Jatobá. É um sonho de todos essa estrada, da Boa Vista e Jatobá. Quem não sonha com essa estrada? O governador do estado prometeu ir falando junto com o prefeito, candidato que faria essa estrada. Nós estamos no início de gestão. Agora, pior que passaram 8 anos. E garanto uma coisa a vocês, cearense, que o prefeito já está, jamais vai fazer churrasco na Lagoa da Boa Vista ou Jatobá, prometendo uma coisa que ele não vai fazer. Como foi feito churrasco nessas localidades, ele queria fazer na sua. E não saiu a sua. E jamais, tenho certeza, que esse prefeito já está também, jamais vai mandar o pedido de autorização dessa casa, sabendo que não iria acontecer. Porque que muitos não gostam, porque há uma boa, entre aspas, toda regra de exceção, uma boa parte da sociedade não aceita que pessoas humildes cheguem ao poder, não sabendo que o sol nasce para todos. Então, essa resposta era para o vereador Giovanni, porque ele citou a questão das estradas, o governador, creio eu, que irá construir essas estradas, com certeza. E essas estradas seguiram de ovos, ou de galinha de ovos, de ouro, né? Sempre próximo da eleição aparecia a estrada Lagoa da Boa Vista, de 4 em 4 anos, e de Jatobá. Acredito que o nosso prefeito não vai usar essa galinha de ovos de ouro registrada, porque quem conhece Neto da Posada sabe. Quero dizer ao Neto que o seu projeto, referente ao novo taxista, irá ter todo apoio do prefeito, porque esse prefeito já está, sabe o que é a pessoa correr atrás do dia a dia do seu serviço. Eu sei que ele vai dar todo apoio aos bons taxistas para que eles melhorem a situação do trabalho deles. E quero fazer um pedido, não nem um pedido, eu quero só dizer que eu queria que as pessoas olhassem com olhos críticos, mas com olhos da verdade, olhassem para a regulação de 6 meses atrás e olhassem para a regulação de hoje, mas com olhos da verdade. Não estou dizendo que está bom, está precisando mais, mas olhe com olhos da verdade, vê quem era a regulação há 6 meses atrás. Fala, eu fui de terça até hoje na regulação, de noite e amanhecida do dia. E eu queria que a pessoa olhasse com olhos críticos, mas com olhos da verdade. Falasse o que aconteceu há 6 meses atrás e falasse também o que está acontecendo hoje. Porque criticar o momento é fácil. Falar do passado é que às vezes não querem falar. E digo que as pessoas que querem julgar um governo ou uma pessoa por uma ação de poucos dias é porque muitas vezes não conseguiram o que queriam, porque não pensam em Ceará, pensavam no seu bolso. Como não conseguiram para seu bolso, estão criticando essa administração. Isso eu tenho certeza absoluta e posso até provar, se alguém duvidar. Então, por isso que eu peço, olha para a regulação, olha para o SEMAI, com os olhos críticos,
mas com olhos da verdade. Olha quem era o SEMAI há 3, 4 meses atrás, e olha quem é o SEMAI hoje. Olha quem era a regulação há 6 meses atrás, e olha quem é hoje. Não, faça isso. Tem os olhos da verdade também, nem só os olhos críticos. Não estou pedindo favor, estou pedindo a verdade. Fui surpreendido também, senhor presidente, senhores vereadores, por diversos cidadãos na cidade, me procurando que Neto perdeu o mandato. Eu tomei um choque. Isso por quê? Porque ele está vendendo propriedade da prefeitura. Existiu um certo sábio e a pessoa soltou uma mentira para o nome dele. E depois quis consertar. Ele fez um bilhete, deu a pessoa, depois mandou a pessoa rasgar e mandou a pessoa na sua consertar o bilhete. E assim a pessoa falar aquilo inverídico. O prefeito do Ceará, vereador por 3 vezes, jamais iria fazer. Eu não vou dizer nem papelão disso. Uma palhaçada dessa. Porque existe lá, assinado pelo prefeito Fábio Miranda, no dia 14 de abril de 2023, um PAC, que é termo de ajustamento do custo. O que é isso, gente? O prefeito Fábio Miranda, no mês de abril do ano 2023, assinou um documento com o pessoal proprietário do loteamento, onde o pessoal do loteamento deu comutação uns lotes, mas os lotes não são da prefeitura, é calção. Calção quer dizer, é como quando você vai fazer um empréstimo no banco, você bota lá escrito na sua casa, você não está dando sua casa para o banco, mas o banco está dando aqui. Foi o que aconteceu. E eles que têm o direito de usar o terreno, têm, porque eles estão beneficiando o terreno. Mas na cidade, achei que já está vendendo terreno que tem. Que já está vendendo terreno da prefeitura. E nós lembramos quando o prefeito, o ex-prefeito, vendeu o terreno, vendeu alguma coisa da prefeitura, foi autorizado por essa casa. E bem assim, qualquer outro prefeito irá fazer. E ainda mais que esse terreno não é da prefeitura, é calção. Esse terreno não é da prefeitura, é calção. Está o bar, vai lá, na cláusula 4.4 do Diário Oficial, parece que agora no mês de agosto, ou julho de 2005, você vai ver o direito que o pessoal tem. Tornei de novo ser surpreendido por uma classe social onde as auxiliares de ensino vieram perguntando da gestão dos empregados. Pelo vídeo que foi circulou da cidade pelo vereador Altair e pelo que foi discutido também falado pelo meu vereador aqui na sessão passada. Surpreendi também, porque existe a lei, e eu conheço a lei. E quando diz para ser escrito uma coisa, eu fiquei surpreendido, porque tem lei. E uma lei para ser escrita, ela tem que passar pela Câmara, o prefeito que não autorizou para escrever aquela lei como está acontecendo. O que acontece? Eu fui à PLB, porque é o órgão onde cuida da educação. Cheguei lá, a PLB disse que o prefeito anterior não pagou o 10% do texto de férias, que era da gestão passada, e o prefeito de hoje teve que pagar. E todo mundo sabe que é lei, mas não foi cumprido, porque é dívida do anterior. Então era lei do anterior pagar. Então a lei não foi cumprida. Diz também na PLB, falava na PLB, que tinha 5 milhões em conta do precatório, onde é lei que 60% é dos profissionais da educação, que também não receberam, e o dinheiro não estava na conta. Não estava na conta no 1º de janeiro. E o pessoal do precatório recebeu, inclusive eu faço parte. Então, e é lei, porque existe o amparo jurídico, que 60% são dos profissionais da educação. Voltei, fui a secretária da educação. Marília, você está acabando com a lei dos auxiliares de ensino, ela passa por doido. Estou arrumando inimigo para mim. Isso foi da Câmara do vereador Cruz. Então, gente, eu quero que vocês esparramem de norte a sul, que eu e meus outros filhos para mim, que é menos verdade, que jamais vai ser escrito, porque a lei dá o direito do auxiliar de educação nos ensinos iniciais. Então a lei não está sendo escrito, pode falar de norte a sul, todo município que isso não está acontecendo. Então, senhor presidente, o caso do bilhete, que a pessoa depois não conseguiu fazer o bilhete, é isso. Aqui, ali, acolá, está dizendo que o Beto está acabando com essa lei. Não está acontecendo isso.
Convide, senhor prefeito, a secretário da Educação, para ela me justificar se achar que não é suficiente. Muito obrigado. Gostaria de justificar a ausência do vereador João Batista. Excelentíssimo senhor Marcos Maciel Rocha, presidente da Câmara Municipal do Ceará. Assunto: justificativa de ausência na sessão de 2 de setembro de 2025. Senhor presidente, comunico respeitosamente minha ausência na sessão desta Câmara na terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, em virtude do compromisso institucional previamente agendado. No dia de hoje, participei da reunião de abertura do programa Minha Casa Minha Vida Rural, ação de grande relevância para a população do nosso município. Ademais, informo que amanhã entrarei em audiência junto à CAR, SEMPROME e INEMA, tratando de pautas fundamentadas para o desenvolvimento de nossa cidade e para o atendimento das demandas das comunidades locais. Diante disso, solicito que esta comunicação seja registrada em ata e considerada como justificativa oficial da minha ausência na sessão mencionada. Certo de contar com a compreensão de Vossa Excelência, renovo meus préstimos de estima e consideração. João Batista dos Santos, vereador. Gostaria de convidar o vereador Altair Sateres com o tema alteração da lei do mototaxista e a apresentação do projeto. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, a pessoa do nosso prefeito Joaquim Inácio de Souza Neto. Gostaria de cumprimentar a Assembleia, na pessoa de todos os mototaxistas aqui representados. Dizer que é uma satisfação muito grande todos vocês terem atendido o nosso pedido. Eu não fui um mototaxista, eu sou irmão de mototaxista. E meu irmão, a sua vida foi ceifada de forma muito prematura no exercício da profissão. Daí o meu interesse em particular nessa questão dos mototaxistas. Aqui na estrada do IFPA, no sábado, ele foi assassinado. Acho que todos conhecem essa história e por isso que hoje, enquanto como vereador, eu me sinto na obrigação de lutar por essa classe, lutar para que ocorram melhoras na vida desse pai de família, dessa mãe de família, que cuidou da gente durante todo esse tempo, e chega o tempo de a gente cuidar dessa categoria tão sofrida, que é a categoria dos mototaxistas. Eu queria me ater apenas a esse tema hoje, mas quando o nosso presidente abrir para as considerações, eu vou estar explicando sobre a citação de Denis aqui, sobre os auxiliares de ensino. Pois bem, mas por hora vamos falar de mototaxista, que esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então, o que nós estamos propondo é uma alteração ou substituição na lei número 105/99, que é da regulamentação do serviço de mototáxi, dos mototaxistas. Então, eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui para que todos entendam que eu acredito que seja importante. A lei, o projeto de lei, a PL 105/99, é de 31 de março de 1999. Já vamos aí para o quê? 26 anos, né? E ela foi publicada no dia 5 de 4 de 1999 pelo prefeito José Carlos Santos Ataíde. Então essa lei foi publicada no ano de 1999, pelo então prefeito José Carlos Ataíde. Em 24 de maio de 2001, nós tivemos uma primeira emenda. A PL 157 alterou para 2.700 habitantes por alvará, tendo como mototáxi um máximo de 10 mototaxistas.
e carga horária das 6 da manhã até as 22 horas. O então prefeito sancionou a lei, a emenda na lei, o prefeito Dalvo Pina Leite. Nós fizemos um levantamento, nós fizemos uma pesquisa e nós catalogamos, a gente pode errar esse número, de 23 mototáxis. Se a gente pensar que a cada mototáxi nós temos 10 mototaxistas, nós vamos ter aí um mínimo de 230 mototaxistas. E a gente acredita que seja bem mais. Além disso, hoje nós temos um outro personagem que também faz esse serviço, que é os profissionais que trabalham para essas grandes empresas, como a Shopee e a Shein. Você passa ali, eu não vou me lembrar o nome da rua, mas tem lá pelo menos 25 a 30 motos. Então a gente tem essa categoria também, que precisa estar presente aqui na lei. Quando foi no ano de 2008, 9 anos depois, 8 anos depois, nós tivemos mais uma emenda na lei, que foi a PL 368, que alterou para de 2.700 habitantes por mototáxi para o alvará, para 2.028 habitantes por alvará, o máximo de 10 mototaxistas, e naquele momento abriu para que a pessoa física pudesse abrir uma mototáxi. Então tinha lá a questão do meio. E a carga horária aumentou. Olha como é que é, chega a ser desumano. Ele pediu para trabalhar, com certeza foi isso naquela época, das 6 horas da manhã à meia-noite. O prefeito até então era também o senhor Dalvo Pina Leite. E segue. No mesmo ano, em setembro, nós vamos ter duas alterações da lei. A PL 376 de 15 de setembro de 2008, que retirou a obrigatoriedade da licença pelo Ciretran. Algo contraditório, né? Nós, aqui nessa casa, retiramos essa obrigatoriedade, quando na verdade deveria ser mantida. Mas a época me parece que seria a coisa certa a se fazer, e foi feito. E não tínhamos mais a questão da obrigatoriedade, e preste atenção nisso, porque eu vou voltar nesse tema, a questão de registrar a moto como moto de aluguel. Isso é importante, todo mundo preste atenção. O registro no órgão competente, moto de aluguel. Eu vou dizer lá na frente, no final, o porquê disso. E o prefeito era o nosso querido Dalvo Pina Leite. No mesmo mês, no mesmo dia até, fizeram uma outra emenda na lei, que foi a PL 377, que alterou a redação sobre a concessão de alvará. E essa questão do alvará, né, também é importante, porque decisões precisam ser tomadas a partir do momento e da dinâmica da vida que nós estamos vivendo. Então, estamos aqui propondo a alteração dessa lei ou a modificação por completo. Por que a modificação por completo? Como vocês puderam observar aí, são muitas emendas na lei e não garante direitos ao mototaxistas, apenas dever. E essa é a nossa grande proposição aqui hoje, garantir também direitos ao mototaxista. Quem regulamenta? Como a gente se alicerce em que lei federal? É a Lei Federal número 12.009, de 29 de junho de 2009. E a Resolução 365, de 2 de agosto de 2010, do CONTRAN. Então, estamos regulamentados a nível federal. Disposições preliminares. O artigo 2, para o disposto dessa lei, considera mototáxi, serviço de transporte individual remunerado de passageiros em veículo automotor tipo motocicleta. E 2, mototaxista, o condutor do veículo denominado mototáxi, habilitado de acordo com o Código de Trânsito. No artigo 3º, a gente traz a seguinte verdade: somente serão licenciados para o serviço de transporte remunerado que dispõe esta lei veículos dotados de motores com potência de 125, o mínimo, e o máximo 250 cilindradas, e veículos com o máximo de 7 anos. Aqui a gente tem uma operação, porque na lei antiga falava de 5, mas como a gente sabe da dificuldade e da necessidade de todos esses profissionais, a gente amplia e
claro, vai passar pelo crivo dessa casa e pela sanção do Executivo, 7 anos. Do cadastramento, no artigo 4, os condutores credenciados e os veículos de que se trata esta lei deverão ser cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Ceará. Inciso 1º, pelo setor competente da Prefeitura será fornecido alvará com validade anual. Inciso 2º, o condutor credenciado deve manter atualizado seu cadastro junto aos órgãos competentes. Eu entrei em contato com os mototaxistas, eu conversei com eles, e uma frase marcante que está na minha mente, no coração, foi falar o seguinte: Altair, mas a gente nunca tem vantagem, a gente sempre tem desvantagem, todos os direitos, todos os deveres e nenhum direito. Então, essa questão do alvará, ela é importante a gente debruçar sobre, porque tem mototáxis que são regularizadas e outras não. Então, é importante estar em pauta essa questão do alvará, porque nós estamos vivendo uma dinâmica totalmente diferente. Está chegando para a nossa cidade aplicativos que não precisam do alvará para trabalhar. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai estar destravando tudo isso. No artigo 5º, a gente traz algumas verdades importantes. Possuir 20 anos completos. 2. Possuir habilitação por pelo menos 2 anos na categoria A, conforme artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro. A moto está devidamente emplacada. Ter a manutenção, e aí eu chamo a atenção de todos aqui presentes, que o órgão responsável precisa fazer essa fiscalização para que as motos tenham a manutenção e para a segurança de todos, inclusive do mototaxista. E no inciso 7, os IPIs necessários, que muitos já fazem uso do capacete, do colete, da antena e do protetor, que chamamos de mata-cachorro. Uma questão importante: a autorização precisa ser, deve ser, tem que ser da Prefeitura Municipal de Ceará e também do setor, do órgão competente. E não só a autorização, as tarifas também. Não podemos ter medo de colocar a mão nisso aí. Por quê? O que acontece? Esse mototaxista sempre trabalha. Por que muitos chegaram um pouco atrasados? Porque estavam trabalhando. Então, essa corrida à noite, ela precisa ter um outro valor. E quem que vai estipular isso? A sociedade? Não. Tem que ser o órgão competente, através de pesquisa, de custos. E esse órgão, ele deve assumir essa responsabilidade. Além dessa questão do noturno, tem a questão da volta, do retorno. Imagina que um mototaxista faz uma corrida do centro da cidade até bem caixa d'água. O retorno dele é com custo. Não tem lucro aí. Ele está gastando pneu, tempo, combustível. Então, tem essa questão também do retorno. Fez a corrida até o bebedouro. Quando ele está indo, ele está recebendo por isso. Mas e o retorno? Então, isso precisa estar em lei. Para que quando se for divulgado, não achar que nós estamos fazendo coisas que não estão previstas em lei. No artigo 7, algo importante para os mototaxistas. A autorização é dada pela Prefeitura Municipal de Ceará e de forma nenhuma pode ser transferida, não pode ter alienação. Então, a autorização é minha e eu pego e passo para outra pessoa de pilotar minha moto ou trabalhar com minha licença, com o meu cadastro. Não pode, de forma nenhuma. No artigo 9, os detentores de autorização dos serviços previstos nessa lei podem. O dono de um mototaxista, o dono da mototáxi, ele pode se organizar enquanto associação, cooperativa, o MEI individual, a central de mototáxi, um aplicativo ou uma microempresa. Então, toda essa dinâmica, todas essas possibilidades, o dono da mototáxi, para conseguir seu alvará, ele pode estar se organizando dessa forma. É uma outra mudança também. A gente amplia o leque de possibilidades.
faz essa conta? Pela qualidade do serviço. Eu disse a vocês que somos aproximadamente 23 mototáxis. E nós temos aproximadamente 46 mil habitantes. Quando a gente divide esses 46 mil habitantes por 1.500, para que tenha a qualidade do serviço, dá uma quantidade máxima, né, de 30 alvarás. Eu acredito que seja suficiente. Nós hoje temos 23 mototáxis, teríamos um fôlegozinho aí de 7, caso alguém queira abrir. Ou não. O futuro dirá. E aí, o que seja mais importante nessa noite de hoje é a gente conseguir garantir esse direito para o mototaxista. Dos direitos aos condutores e veículos credenciados. Artigo 14. O Poder Executivo Municipal poderá instituir, por meio de lei específica ou por regulamento, programas de incentivo aos mototaxistas e empresas credenciados visando: primeiro, facilitar o acesso a combustíveis, peças e manutenção em condições especiais. Para me trazer tudo isso aqui, eu fiz várias pesquisas. Em algumas cidades já é garantido isso, em acordo entre o poder público e as empresas privadas. É possível fazer isso com redução de IPTU, a empresa, ou ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, e o comércio de Ceará, os donos de empresas de Ceará, eles abraçam os programas. Então, a Prefeitura Municipal pode dar esse ganho, trazendo um programa para facilitar essa aquisição de peças, né, dos mototaxistas e também a questão do combustível. 2. Viabilizar parceria com instituições públicas e privadas para a aquisição de motocicletas e equipamentos de segurança. Já falamos. 3. Oferecer, importante, e a Prefeitura Municipal de Ceará, nas pessoas do seu secretariado, tem expertise para isso. Não é nada difícil. Capacitação, cursos e treinamentos voltados para a segurança, atendimento ao usuário e gestão de negócio. Pode ser feito e vai qualificar o trabalho do mototaxista. 4. Ampliar o acesso dos condutores credenciados a programas sociais. Te dar um exemplo, né? Imagine que o mototaxista se machucou. Nós temos na Prefeitura Municipal de Ceará o aluguel social. Então, durante o período que ele está se recuperando, ele machucou o braço, ele não está conseguindo prover o sustento da família, a Prefeitura, através do seu aluguel social, pode pagar o aluguel. Então não muda nada, é apenas trazer essa classe para aquilo que já existe dentro da Prefeitura Municipal de Ceará. Programas sociais, de saúde e de segurança promovidos pelo município. Parágrafo único. Os incentivos previstos nesse artigo dependerão de regulamentação do Poder Executivo e da existência de previsão orçamentária, observada a legislação federal, estadual e municipal aplicável. Então, por isso que a importância do prefeito aqui hoje, porque a gente pode até pautar a lei, a gente está aqui autorizando a prefeitura a fazer isso, mas que vai executar, fazer valer o executivo. Dos direitos aos condutores de veículos credenciados. Por que esse momento aqui é muito importante? Todos nós precisamos colocar a mão nisso. Não podemos correr disso. Né? Você está criando uma zona azul. É importante. Né? A cidade está se modernizando, está aí. Mas é preciso pensar no mototaxista. Onde é que ele vai estacionar? Vai cobrar do mototaxista? Então que se retire dos mototaxistas, né, essa obrigação de estar pagando, né, essa zona azul. E que se autoriza nas leis, algumas cidades mudaram, estava o contrário. Quem é mototaxista vai entender o que eu estou falando aqui. Parar em recuo, passeios urbanos e faixas de rolamento até 5 minutos para entrega de cargas e desembarque de passageiros, desde que não impeçam o fluxo de veículos pedestres. Vou dar mais um exemplo. Imagina que o mototaxista for buscar um aluno lá no IFPA e vai até a Praça da Embasa entregar aluno. Que ele possa encostar lá, que ele possa parar lá, que ele seja autorizado a entrar, né, na frente da nossa rodoviária para fazer a entrega do produto ou do passageiro.
Então, que se tenha essa liberdade, não se proíba esse trabalho, esse laborar do nosso mototaxista. Então, uma coisa importante é a Zona Azul. Então, é preciso mexer na legislação. A Zona Azul está aí chegando. E talvez o mais importante, lembra que eu falei da questão do alvará? Lembra que eu falei dessa questão mesmo? Daquilo que é apenas dever do mototaxista, não tem os direitos? Associar-se livremente a associações, cooperativas, sindicatos e aplicativos. Prefeito, tem um MOB BR trabalhando na cidade. Procuraram vocês da prefeitura? O ISS dessa empresa, que está em território municipal, tem que vir para a prefeitura. Não pode chegar e trabalhar de qualquer jeito. E mais, se ele cadastra lá, ele não precisa da autorização da prefeitura, não. Ele pode rodar com moto Uber de boas. Então, ou a gente faz uma lei e aproveita que seja, e engloba todos esses, e você chama essa empresa para conversar, né? Porque não é justo que o mototaxista pague o alvará e essa empresa, porque é um aplicativo, não pague nada. E é uma legislação ainda muito carente. Quando você vai buscar a nível federal, não tem essa verdade ainda. Então, nós não temos, por exemplo, ainda, mesmo a lei falando que é transporte passageiro, o IPI reduzido, por exemplo, para o mototaxista. Não tem. Vocês não têm direito de cobrar moto mais barato. Só que eu fui até a empresa de nossa cidade, conversei com a gerente. Ela falou assim: não, bacana, a gente pode sim fazer um programa aí no final do ano para que o mototaxista credenciado possa comprar uma moto mais barata. Então, tem esse feedback. E a cooperativa que já existe também tem uma aproximação com a CIS. Está aí meio parado, mas é possível sim a parceria público-privada, esta casa e o executivo trabalhar em prol do nosso mototaxista. Eu queria agradecer ao prefeito municipal de Ceará, Joaquim Inácio de Souza Neto, que nos atendeu a esse pedido. Isso é muito louvável e honrado. Ao meu presidente da Câmara, Marcos Luiz Marcelo Rocha, que mudou a vida de todo mundo a meu pedido. Então, mostra zelo, cuidado e respeito para com você, mototaxista. Nossas sessões são durante o dia. E por conta que eu sabia que durante o dia seria um número bem melhor que vocês aqui, a gente transferiu esse momento para a noite. A gente queria até fazer uma audiência pública para que outros temas não entrassem, mas decidimos que seria mesmo a nossa sessão. Aos meus pares vereadores, a Câmara Municipal de Ceará, aos mototaxistas presentes e ao meu gabinete que faz toda essa correria, essa pesquisa, e a gente pode estar fornecendo, já está em mão, seus secretários também, dessa lei. E aí chama a atenção também que outros personagens precisam estar dentro dessa lei, que são os taxistas, né? Com a questão do Uber chegando, eles vão perder muito, porque a corrida agora vai ser com o MOB BR, não mais com o taxista. Então ele também precisa se chamar. Em síntese, ou libera para todo mundo, ou regulamenta, inclusive esse app está chegando, esse aplicativo, porque vai circular serviço em nosso território. Então, obrigado a todos. Vamos ouvir agora o nosso comandante-major. Boa noite a todos. Obrigado, presidente, pelo convite a esta casa. Parabenizar o vereador por uma iniciativa importante para o município de Ceará, que é a regulamentação dos mototaxistas, que vai trazer uma maior segurança para a sociedade e para essa categoria. Importante falar na segurança, que foi o primeiro fato mencionado pelo então vereador, e a gente precisa tomar medidas, né, nesse projeto também, vereador, deixar claro como vai ser feito em cada
cadastro. A gente precisa cadastrar esses profissionais e um licenciamento do mototaxista, uma avaliação também na ficha de antecedentes criminais, olhar, teorizar cursos de direção, primeiros socorros, exigência de segurança, tudo como regulamenta a lei, né, 12.009. E também eu acho importante mencionar a criação de um aplicativo municipal, porque esse aplicativo, além de ter o cadastro do lixo do mototáxi, pode acrescentar aí no projeto, ele vai rastrear todo o percurso do mototaxista profissional, garantindo ali uma maior segurança àquele profissional, àquela categoria. E esse rastreamento ele vai ser monitorado pelas forças de segurança. Aí é necessário uma ação conjunta, não só do órgão municipal, mas também uma ação conjunta das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e DETRAN. Então, todos embutidos, todos atentos para essa questão, certo? De fiscalização e apoio aos mototaxistas. Eu acredito que uma ação conjunta fortalece a categoria, garante maior segurança e transparência no serviço de mototáxi, certo? Outro ponto importante que eu acho que já é um canal direto de comunicação, além do canal direto de comunicação das segurança, é tornar ostensivo esses profissionais. Eles precisam estar com colete, pontos de embarque determinados, que saia o órgão municipal, através do órgão fiscalizador de trânsito, vai definir, mas é preciso organizar isso aí. Como vai ser feito? Isso aí, cadê os pontos de embarque e desembarque? Para não desembarcar e embarcar em qualquer lugar. Isso aí prejudica o fluxo do trânsito, isso não traz organização para o trânsito, então é preciso definir esses pontos sim. E é importante também, vereador, que eu falo aqui, como o senhor mencionou já, treinamento superior. Não pode abrir isso. Tem que estar como uma prioridade. Porque a gente sabe que através do treinamento de um profissional capacitado é que ele vai garantir a melhor segurança, seja para ele e para aquele que ele oferece o serviço. Então é importante investir em cursos de capacitação, em cursos de conhecimento. Com mais, desejar sucesso, parabéns, vereador, mais uma vez, e que o projeto seja bem recebido por esta casa, acredito que sim, e possa engrandecer e fortalecer essa classe profissional, valorizando o profissional, o mototaxista, e trazer maior segurança no trânsito do Ceará. Obrigado a todos e uma boa noite. Vamos ouvir agora o prefeito de Ceará, Joaquim Inácio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a toda a população, os nossos mototaxistas que estão aqui nos assistindo, está aqui nos acompanhando essa sessão. Parabenizar o vereador Altair pela iniciativa de estar atualizando a lei municipal, ela é de 1999 e com alteração em 2008, isso é normal. Quando o vereador mandou o ofício, eu confirmei a presença, só que seria interessante se o vereador tivesse encaminhado o projeto para a gente dar uma analisada nisso antes. Eu acho que essa casa, o projeto é muito importante, a gente tem que discutir melhor, debater melhor com a categoria. O governo do Estado lançou no mês de julho a
condução decente, o mototaxista na condução decente, onde tem apoio do governo federal, acho que do governo estadual, acho que a gente pode melhorar, incluir, quero aqui até deixar como sugestão, se a categoria que quiser depois nós se reunir, a gente debater juntos, a gente tem que fazer uma lei que entenda a realidade e a necessidade do nosso município. Nós temos hoje em torno de quase 20 mototáxis, empresas de mototáxi aqui. O município só tem, peguei informação agora à tarde, nosso setor de produto, só apenas 4 mototáxis regularizados no município. A gente tem que trabalhar para regularizar e cadastrar e ter o controle de quem é esse mototaxista, assim como o nosso capitão Pires passou aqui, para que a gente possa ter um controle melhor, uma rigidez do controle de quem é os mototaxistas que está trabalhando em cada mototáxi dessa, mas também nós temos que entender que eles que aquecem a economia do nosso município, quase 200 mototaxistas, pai de família, que todos os dias luta para colocar o sustento dentro da sua casa. Dizer que o nosso projeto, a intenção nossa de implantar a Zona Azul, ela está ficando mais próxima, mas o município não vai implantar a Zona Azul de goela abaixo. A gente vai fazer diversas reuniões com todas as categorias, conversar com os mototaxistas, com o comércio, com a associação comercial, para conjunto a gente fazer com essa casa, com o Poder Legislativo, com a Polícia Militar, que a gente possa fazer uma Zona Azul, onde vai melhorar cada vez mais o nosso município. No ponto, a gente já fez um estudo, Ceará já tem condições sim de ter a Zona Azul, o estudo de viabilidade foi positivo, mas a gente tem que incluir, discutir, conversar com a população de Ceará, que ela sim é que vai nos ajudar para a gente estar fluindo e cada vez melhorando a nossa cidade. A respeito do projeto aqui, eu analisei alguns pontos, acho que a gente precisa debater melhor esse projeto, conversar com a categoria. O projeto de lei que tem de 2008, ele tem algumas coisas muito simples e mesmo assim as pessoas não conseguem regularizar e estar em dias da forma como deveria ser. Mas a gente precisa sentar. Eu queria pedir aqui, capitão, o seu apoio junto com o vereador, que essa casa pode criar uma comissão para a gente estar debatendo junto com a categoria, para estar colocando uma lei em condições reais, a gente está colocando em prática em nosso município. Mas parabenizar, Altair, pela iniciativa, é louvável. Tem muitas leis nesse município que a gente tem que adequar mesmo com a realidade, e eu me coloco à disposição sempre para estar debatendo. Eu só como tipo de informação, quando você mandou o ofício, seria interessante anexar essa minuta. A gente já poderia discutir melhor, trazer de lá algumas ideias. Eu até tentei trazer o profissional responsável do governo do estado, da SETRE, da condução decente, do mototáxi decente, onde você tem a regra ela parecida ali com as que a gente tem aqui da União, da isenção, da aquisição de veículos que a gente tem para os nossos taxistas. Tem 30% de desconto na compra do seu veículo, com condições de financiar, tem também na condução decente. Acho que a gente poderia sair daqui alinhado com a categoria, com a reunião, a gente pode trazer esse responsável pela condução decente do governo do estado da SET. A gente tem uma ligação boa com o governo do estado para estar trazendo melhoria. Só assim a gente pode trazer melhoria de fato para eles, e acho que a gente tem que seguir a lei federal, a lei estadual, a adequar a lei municipal, que a gente possa colocar à disposição de todos. Então, só agradecer a todos vocês, me colocar à disposição, a prefeitura está à disposição, todos os nossos secretários estão à disposição. Fiz questão de estar presente aqui, nosso secretário de Finanças, porque quando você fala de taxa, tributos, o secretário tem que estar a par, o secretário de administração está aqui presente também, nosso corpo jurídico à disposição para sentar com a categoria, sentar com os vereadores, com o apoio da Polícia Militar, a gente fazer, adequar mais. Acho que está muito bacana aqui, mas tem alguns pontos que a gente tem que acrescentar mais algumas coisas, corrigir algumas delas. Eu acho que o número de 33, mas
são 30 alvarados, mas cada um, você colocou aqui que cada um deles é com 1.500. Você colocar a proporção aqui, vai dar 30, Saiba tem 48 mil habitantes. Esses 48 mil vai dar em torno de 33 alvarás. Cada alvará desse vai ter quantos mototáxis? 20? 10 cada uma? Então, assim, vê de que forma que a gente atende. E sobre o aplicativo de Uber Moto, eu tive conhecimento na sexta-feira, alguém me informou informal, eu não tive acesso, essa empresa não procurou a prefeitura. Eu sei que eles podem, questão de aplicativo, é assim que eles fazem, chegam, entram na cidade, divulgam e começa. Já tentaram fazer isso no passado, aqui em Serra não deu certo, por 2 vezes, e agora, então, a gente tem que ter na legislação. Salvador teve a dificuldade quando implantaram o Uber lá, com uma briga entre o governo municipal, a Câmara, acabou tendo dificuldade, eles conseguiram se instalar. Foi assim em Feira de Santana, em algumas cidades, mas a prefeitura procurar eles para entender de fato, procurar a classe dos mototaxistas. Eles têm uma associação, ver como é que está a questão da associação deles, oferecer apoio para adequar, para atualizar também o estatuto da associação, ver como é que está. Então, me colocar à disposição e fica aqui para a classe dos mototaxistas, a prefeitura está à disposição para a gente sentar e discutir esse projeto e ver de que forma pode, em parceria com o vereador proponente da lei, do projeto, a gente está discutindo, fazendo a adequação e colocando em pauta. E aí o presidente que vai conduzir isso aí, eu tenho certeza que se a gente fazer isso em conjunto, os mototaxistas, que é o mais interessado, junto com a prefeitura e com a Câmara, só quem tem a ganhar a população do Ceará. Só agradecer. Projeto de lei número 026/2005, autoria do Poder Legislativo, dispõe sobre normas e diretrizes gerais para a realização de concurso público no âmbito da Câmara Municipal e das outras providências. O Poder Legislativo. Considerando que o referido projeto tramitou regulamento nessa Casa, obtendo um parecer favorável das comissões temáticas e pertinentes, submete a apreciação e votação do plenário para a votação por meio de chamada nominal em cada vereador que deverá se manifestar a favor ou contra. Vereador Kleber. A favor. Vereador Léo da Vaca Seca. A favor. Vereador Marcos Melquisedeque. A favor. Vereador Toinho. A favor. Vereadora Edivalda. A favor. Vereador Gleison. A favor. Vereador Negão de Mana. A favor. Vereador Baiano. A favor. Declaro o projeto aprovado. Hoje eu vou pedir a todos os vereadores para não ter a falta de 5 minutos, porque tem um coquetel aqui para os mototaxistas, compareceu poucos, que pena, né? Para ficar mais esclarecido do projeto, mas como vai ter outra oportunidade para reunir com o prefeito e com o vereador Altair, a Câmara vai estar sempre à disposição de vocês para legalizar vocês aqui, deixar vocês cientes de tudo. O comandante também à disposição, os mototaxistas. Aqui encerra a sessão, por não se ter mais nada a tratar, ela fica encerrada. Obrigado a presença de vocês todos e uma boa noite.